em nome de Jesus. Você está feliz essa noite? Pergunta para alguém do seu lado, pergunta, você está feliz, meu irmão? Pergunta para ele, vamos devagar. Pergunta para ele, você veio disposto? Pergunta para ele, você veio disposto a dar o seu melhor para o Senhor essa noite? Não, pergunta de novo para ele fingiu que você não perguntou. Você veio disposto a dar o seu melhor nessa noite? A sua melhor adoração, o seu melhor levantar de mãos, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, aleluia, dê o seu melhor nessa noite, o Senhor merece. Levanta suas mãos e começa a bendizer o nome do Senhor, com a sua voz, com as suas palavras, aleluia, de geração em geração, Deus é bom, aleluia. Vamos cantar que Ele é bom. Vai se movimentando, vai esquentando. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Canta, Ele é sempre bom. Tua misericórdia é para sempre. Solta a voz, vai. Ele é bom, Senhor, Tu és bom. É para sempre. Senhor, Tu és bom. É para sempre. Só para escutar, vai. Fala pro seu irmão, se anima, meu irmão. Deus é bom o tempo todo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Cante eternamente, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom. É para sempre. Ele é sempre bom. É para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão. Aleluia, eu te adorarei por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Aleluia. Vamos lá, você só esquentou, meu irmão. Você só esquentou. Olha para alguém do lado e diga, se anime, meu irmão. Aleluia, diga, celebre. Celebre com toda a sua força. Vamos lá de novo. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. É para sempre. Ele é sempre bom. É para sempre. Meu Jesus é sempre bom. É para sempre. Todos os povos canta. Todos os povos te exaltarão, de geração. Mais uma vez, todos os povos. Todos os povos te exaltarão, de geração. Mais uma vez, todos. Todos os povos. Se você está feliz, irmão, se alegre. A geração te adora. Aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom, Deus é bom. Você concorda que Ele é bom em todo tempo? Ele é bom. Aleluia. Canta comigo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, meu Deus é bom o tempo todo, o tempo todo.
para mim. Você veio aqui para louvar o teu Deus, o Deus que te deu a vida. Então segure na mão da pessoa que está do seu lado aí. Vamos, bom o tempo todo. Segura na mão de alguém, vamos. Diga para ele: meu Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Segura na mão dele, canta. O meu Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Meu Deus é bom o tempo. Você vai fazer só mais uma coisa agora. Cantando isso, vamos. Tira do chão, vai. Meu Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Meu Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus, mais uma vez. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Meu Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Canta assim. Bata a palma, ó igreja, vai. Louve a Deus com voz de triunfo. Bata a palma, ó igreja. Louve a Deus com... Pelo menos a palma, vai. Bata a palma, ó igreja, vai. Louve a Deus com voz de triunfo. Bata a palma, ó igreja. Louve, olhe para alguém, diga para ele assim agora. Louve a Deus, vai. Louve a Deus, 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 louve a Deus. Meu Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, meu Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Erga as mãos que eu te adorarei. Te adorar. Te adorar por tudo que és. Te adorar. Aleluia. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E essa noite Ele fará grandes coisas. Amém? Você pode se assentar, querido. Boa noite, queridos, graça e paz, vocês estão bem? Que maravilha! Vamos falar agora, nesse momento, sobre um assunto muito importante, que é dízimos e oferta da casa do Senhor. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Essa questão de dízimos e oferta não foi algo inventado por homem, e sim por Deus. Então, a ideia de dízimos e oferta foi Deus que criou. Por que eu digo isso? Porque Deus iniciou dando o seu filho, o melhor que ele tinha. Então, logo eu quero te dizer que ninguém vai ganhar de Deus no questão mudar. E por isso eu convido a você pegar essa veia que vem dado certo ao longo da história e você vê o que Deus fez dando o seu filho, uma enorme prosperidade de ganhar almas para o reino. Então eu queria convidar a você a fazer isso com intenção, com desejo no seu coração, para que venha acontecer a mesma coisa com você. Então eu gostaria que você pegasse o seu dízimo, pegasse a sua oferta, uma oferta generosa, porque vai ser muito bom para você, porque Deus dá semente ao que semeia. Então, meu amigo, minha amiga, sinta-se à vontade nesse dia de hoje, nessa noite, melhor dizendo, que Deus vai te recompensar. A Bíblia vai dizer, lá em Filipenses capítulo 4, 19, que Deus em sua riqueza, Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, seja generoso. Eu quero convidar também que vocês sintam-se à vontade de usar as ferramentas digitais, o QR Code, para que você possa também contribuir e você vai ser prova viva disso. Amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, dizendo o teu santo nome, porque acreditamos no seu poder, acreditamos no que o Senhor fez. Então, Pai, abençoa cada ofertante, cada dizimista, abençoa
com toda a sorte de bênção para que o seu nome venha a ser glorificado. Pai, que haja prosperidade, que haja harmonia no nosso meio, para que todos venham perceber e venham ver a sua prosperidade reinando no nosso meio para a glória de Jesus. Amém? Então, queridos, nós vamos agora dar continuidade e eu quero te convidar a compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai tocar na sua alma, vai tocar no seu espírito, para que de fato você venha experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus na sua vida. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesta noite, e eu tenho uma plena certeza que a sua vida vai mudar. A sua vida não vai ser mais a mesma, porque eu digo que todos aqueles que ouvem uma palavra vindo da parte de Deus, é certeza de uma mudança, é certeza de uma transformação. Esse que vos fala é prova viva disso. Quando eu ouvi a palavra de Deus no meu espírito, no meu coração, a minha vida mudou. E é isso que eu quero trazer para você. Uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra da fé, para que você seja também tocado por essa palavra que vai mudar a sua vida e, consequentemente, a sua família vai ver o resultado de uma palavra da fé, a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração, que está ali no Evangelho de João, capítulo número 6, do versículo 1 em diante, que diz assim, olha só. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia e uma enorme multidão estava seguindo em todos os lugares aonde ele ia, porque eles viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Eu vou parar por aqui, mas vamos ler mais na frente um pouco mais. Deixa eu deixar aqui para você logo de início o tema dessa mensagem, que eu tenho certeza que vai mexer com você. O tema ao qual o Espírito me deu para essa mensagem é o seguinte: o que você tem não é pouco. É isso mesmo que você ouviu. O que você tem não é pouco. Eu vou explicar melhor para você entender aonde vamos chegar com esse tema. Queridos, observe o texto que nós iniciamos a ler. O texto diz que depois disso Jesus atravessou o mar da Galileia. Depois disso o quê? Provavelmente, é lógico que a Bíblia tem o seu contexto. Se Jesus está dizendo que ele atravessou o mar e não atravessou sozinho, ele atravessou com os seus discípulos, logo o texto me faz entender que aconteceu alguma coisa antes dele fazer esse ato. E é nesse ponto que eu quero tocar, é nesse ponto que eu quero falar com você nesta noite, para que você entenda o posicionamento, a intenção que Jesus está trazendo nesta noite para mim e para você. Jesus estava passando justamente nesse momento, por um momento que muitas das vezes nós passamos também. Porque Jesus disse, passamos, depois disso passamos para o outro lado. Porque os seus discípulos estavam vindo trazer para ele um relatório. É isso mesmo. Os discípulos estavam trazendo para Jesus um relatório. Que relatório foi esse? O contexto da palavra vai dizer para mim e para você o seguinte: os seus discípulos ficaram sabendo que o seu melhor amigo, o amigo de Jesus, tinha morrido. E eu estou me referindo a João Batista. E aí os seus discípulos vieram trazer essa notícia desagradável para Jesus. Você percebe que em meia volta, em alguma circunstância, nós nos deparamos com situações parecidas? De repente da vida, chega notícias para mim e para você que nós não estávamos esperando.
E justamente Jesus passando por isso aqui, os discípulos trouxeram uma notícia, um relatório que entristeceu Jesus, porque Jesus, ele tem sentimentos. E o que foi que Jesus fez? Chamou os seus discípulos e se retirou para um lugar deserto. Porém, o que aconteceu aqui? O texto vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus. E algo aqui me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você para que você aprenda a receita da palavra de Deus para a sua vida. Nem todos os desertos significa derrotas. O que é que eu aprendo aqui? Jesus, ele foi para o deserto, atravessou o mar com seus discípulos, mas a multidão, aonde Jesus ia, a multidão acostumava a seguir Jesus. E o texto foi bem claro, nós lemos aqui. Eles seguiram por que motivo? O motivo está escrito, está bem claro, pelo que Jesus fazia. O que é que Jesus fazia? Milagres, curas, prodígios aos doentes. Mas o que me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com você nesta noite, que Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia, mas a multidão, quando Jesus chega do outro lado, a multidão não atravessaram da mesma maneira. A multidão atravessaram não de barco, eles foram andando. Aleluia! Tão somente para ver Jesus. Olha o que diz o texto, dando continuidade à leitura. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam ao monte, procurando por ele. Olha que coisa interessante, isso aqui me chama muito a atenção. Uma grande multidão procurando por Jesus. Como isso me ensina, como isso vai te ensinar nesta noite? A que, Gilda, procurar Jesus independente de onde ele esteja. Uma grande multidão se dirigiu caminhando, andando, tão somente para ver Jesus, e quem vê Jesus muda de vida. E o que é que acontece a seguir? Quando Jesus viu aquela multidão, Jesus se compadeceu. Você percebe que tem momentos na nossa vida que a gente está precisando de uma palavra e é a gente que dá a palavra? Você percebe que muitas das vezes a gente está precisando de um abraço, mas é a gente que tem que abraçar? Foi o que Jesus fez aqui, amados. Se a gente for observar aqui, quem estava precisando de uma palavra aqui era Jesus. Quem estava precisando de um abraço aqui era Jesus, porque Jesus acabara de receber uma notícia desagradável. Mas quando ele viu a multidão procurando ver, estar perto dele, ele se compadeceu. Aleluia! E como isso me ensina, como isso vai te ensinar nesta noite? A sempre procurar aquele que vai resolver os nossos problemas. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Queridos, como é interessante a gente estar alicerçado na palavra de Deus. E o que foi que aconteceu? Jesus se assentou com os seus discípulos e começou a ensinar aquela multidão. Porque você vai perceber que a cura, o milagre, só acontecia depois que Jesus ensinava. Logo eu entendo que para acontecer o milagre que eu espero, o milagre que você espera, precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque é na palavra que está o poder, é na palavra que flui os milagres. Queridos, como essa multidão me ensinou, como vai te ensinar
a procurar Jesus, independente como você esteja. Aleluia! Mas agora eu quero entrar no tema da mensagem que eu passei para você no início. O que você tem não é pouco. Aleluia! É bem verdade que muitos ali estavam seguindo a Jesus com certos interesses. É lógico que tinha outros que estavam com necessidade, ou seja, estava precisando de fato de uma intervenção divina na sua vida, que eu acredito que não vai ser diferente nesta noite. Tem pessoas que vão ouvir essa palavra porque está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida. E eu quero te assegurar, você está sentado ouvindo essa palavra e pode ter certeza, todos aqueles que se assentam para ouvir a palavra de Deus, a instrução de Deus, não tem como não obter resultados. Aleluia! Queridos, continue atento a ouvir a voz de Deus na sua vida e você vai ver os resultados acontecer. Olha só o que acontece. Jesus, quando viu aquela multidão procurando por ele, foi o que ele fez? Voltando-se para Filipe. Aleluia, eu estou lendo o texto. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Olha que coisa linda. Meu amigo, minha amiga, Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Eu sei que tem momento que pode ser que Jesus esteja nos testando para ver aonde nós estamos enraizados. Aleluia! E aí Jesus fala com Filipe, já sabendo o que vai fazer, e aí Filipe responde: seria necessário, Senhor, uma fortuna, por que não dizer 200 denários? E não seria suficiente para alimentar cada uma dessas pessoas com um pedaço de pão. Olha só a resposta de Filipe. Você percebe que tem momentos da nossa vida que a gente dá cada resposta devido à circunstância, devido à situação, mas é simplesmente Jesus nos ensinando, nos testando, mas ele já sabe o que vai fazer. Talvez você está me ouvindo, você está sentado e não sabe como vai resolver essa demanda, essa situação. Mas para isso você está sentado aí ouvindo uma palavra de Deus, o qual ele já sabe o que vai fazer. Vamos continuar lendo, para eu chegar no ponto aonde eu quero chegar. Então, outro discípulo, lembre que era 12. Jesus falou com Filipe, agora outro discípulo, chamado André, irmão de Simão Pedro, falou. Percebe que agora já está diferente? Primeiro diálogo é Jesus chamando Filipe, e agora é André que procura liberar uma palavra. André falou, e eu entendo aqui que tem momentos da nossa vida que a gente tem que falar. Aleluia! Até porque você já tem uma boa palavra. E quando você sabe a palavra, você pode muito bem falar para trazer uma solução. Foi o que André fez. André falou.
Aleluia! Falou o quê? O que está escrito aqui em João capítulo 6, versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas aí André continua dizendo, mas o que adianta isso para toda essa multidão? Observe aqui algo interessante. Se o discípulo com Jesus estava diante de uma grande multidão, eu te pergunto, como foi que André achou esse rapaz com 5 pães e 2 peixinhos? Você há de entender e compreender comigo que esse menino não apareceu de paraquedas. Isso aqui foi uma proatividade de André. André, vendo a circunstância, a demanda, a necessidade, André saiu à procura. Ou seja, ele foi proativo. Ele estava atento. Percebe que quando a palavra de Deus está sendo ministrada, Jesus está falando, ele tem que estar atento à voz do Espírito Santo para perceber o que devemos fazer. Além dele falar, ele procurou, e quem procura acha. E o que foi que André achou? Ele achou um rapaz que a Bíblia não fez questão de dizer o nome. Ele poderia ter achado o rapaz no meio da multidão, deixado o rapaz lá e ter trazido somente o pão e os peixes, mas não. Ele fez questão de trazer também um rapaz e apresentou a Jesus. Olha que coisa linda. Você percebe que Jesus está nos chamando para um ensino extraordinário, que a gente tem que trazer as pessoas para perto de Jesus. Aleluia! E aí o que é que acontece? Algo extraordinário. André até relatou, mas o que é isso? Para uma grande multidão, e aqui eu encaixei o tema da mensagem. O que você tem não é pouco. André até pensou que que o menino tinha, o que o rapaz tinha, era pouco. Mas vamos ver um pouco na mão daquele que opera milagre pode acontecer. Eu logo quero chamar a sua atenção. Talvez você já esteja até te perguntando. E eu já te respondo, o que você tem não é pouco. O que é que você tem que fazer? O que esse rapaz fez? Entregou tudo na mão de Jesus. Percebe que ele não entregou a metade? Ele não entregou 50%, ele não entregou 25%, ele entregou 100% daquilo que ele tinha. Por quê? É essa questão que eu quero tratar com vocês aqui. Quem se envolve com a palavra de Deus, fica sensível à voz dele, não se prende às coisas desse mundo. O rapaz estava tão envolvido com o que Jesus estava ensinando, que se porventura ele estava com fome, a fome passou. Ele não fez questão de dividir os pães e os peixes, ele entregou tudo na mão de Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua demanda. Eu não sei como você chegou e se assentou aí para ouvir essa palavra. Como também eu não sei como aquele menino chegou no meio daquela multidão para ouvir a palavra, mas se ele chegou para ouvir a palavra, ele foi tocado. Ele foi envolvido. E é isso que eu quero que você entenda, se envolva com a palavra de Deus, você vai ver os resultados que vai acontecer na sua vida. Aleluia! Quem se envolve com a palavra de Deus tem resultado nos milagres.
Quem se envolve com a palavra de Deus se envolve com os milagres que Jesus opera. Então eu quero te convidar, não fique fora do que o Jesus pode fazer no meio da multidão envolvendo você. Talvez as pessoas olhem para você e achem que o que você tem é pouco. Aleluia! Mas se você se envolver, se você ouvir a palavra no seu espírito, você entrega tudo. Aleluia! E os que a pessoa achava que era pouco, aleluia, vai servir para alimentar uma multidão. E eu volto a te repetir, o que você tem não é pouco. Desde quando você coloca nas mãos de Jesus. Vamos aprender mais um pouquinho aqui para a gente finalizar. Aleluia. O que foi que Jesus fez? Jesus recebeu. Aleluia. Se você estiver disposto a entregar essa situação, essa demanda, esse momento que você está passando, essa aflição, ou uma doença, seja lá o que você esteja passando, entregue na mão dele. E você vai ver, porque quando a palavra é ministrada, quando a palavra é pregada, se manifesta a cura, se manifesta o milagre, se manifesta a provisão. Mas o que me chamou a atenção aqui para finalizar é que os discípulos não imaginavam o que ia acontecer. Veja se isso não é uma realidade no nosso meio. As pessoas não imaginam o que vai acontecer, mas te prepara, fica firme na presença de Deus, que a multidão vai ver em sua volta o que vai acontecer de acordo com o texto aqui. Aleluia! Que eu achei interessante, que ensinamento poderoso. Aleluia! Os discípulos observando o rapaz entregando tudo. Você percebe que quando você se dispõe a liberar, a entregar tudo, tem pessoas te observando. Tem pessoas que não compreendem, não entendem, está querendo se aparecer. Não, é porque você está envolvido com a palavra de Deus. E quem se envolve com a palavra fica sensível a liberar, a se manifestar tudo aquilo que já estava proposto no coração de Deus na sua vida. Veja bem, o que acontece aqui você já sabe. Houve uma grande multiplicação. E o texto vai dizer que ainda sobraram 12 cestos de pedaços de pão. De onde? De 5 pães e 2 peixes. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Aleluia! Olha que coisa interessante. Eu quero tratar para finalizar aqui com você. Percebe que Jesus é especialista em ensinar, curar, fazer milagre. E ele tem uma especialidade nesse texto específico que eu achei interessante. É Jesus ensinando o discípulo no meio da multidão. Aleluia! Jesus ensinando o discípulo no meio da multidão. Talvez a intenção seria outra. Mas Jesus aproveitou o momento da multidão e ensinou o discípulo. Que eu não sei se for todos, mas o André, o próprio, o que trouxe o rapaz com os peixes, achava que era pouco. Mas eu volto a te dizer, o que você tem não é pouco. Eu não sei se os 12 concordaram com o que André relatou. Aleluia! Mas observe, o discípulo estava com Jesus? Estava. Aleluia! Achando eles que o que o menino tinha era pouco, mas não era. O que ele tinha era suficiente.
Entenda nesta noite que você tem é suficiente para o milagre acontecer. Agora, olha que coisa interessante. Quem achava que era pouco não tinha nada. Observe que os discípulos estavam em fase de treinamento. Eles tinham até cestos, mas os cestos estavam vazios. O menino não. Aleluia! Ele tinha na sua sacola 5 pães e 2 peixes, que foi o suficiente para alimentar mais de 5 homens, sem contar as mulheres e crianças. E quem foi beneficiado com essa história? Além da multidão, aqueles que achavam que era pouco, os discípulos. Que eu volto a dizer, ele tinha até cesto, mas estava vazio, mas não finalizou com o cesto vazio. O texto diz, aleluia, que os 12 cestos ficaram cheios. E é isso que eu quero finalizar com você nesta noite. Ainda que você ache que você esteja vazio, que você não tem nada, ou que o que você tem é pouco, independente de você ter o pouco ou estar vazio, no final da história você vai sair cheio da unção, da palavra e do milagre da parte de Deus. Tudo isso por causa de uma atitude. Aleluia! Atitude tanto da multidão, dos discípulos de Jesus e do menino, todos estavam envolvidos. Você percebe que Jesus ele não faz exceção, ele utilizou-se da multidão, ensinou, curou, ensinou os discípulos a não julgar, não falar pela aparência. Então aqui foi um grande ensinamento que proporcionou uma grande jornada para os discípulos. Não mais olhar pela aparência e não julgar mais ninguém. Como isso me ensina? Eu jamais posso achar o que meu irmão tem, ele é pouco, não. O pouco que ele tem, o pouco que eu tenho na mão de Deus se torna muito. Aleluia! Olha que coisa interessante. Então fica com essa palavra nesta noite. E eu tenho certeza que você vai fazer a instrução certa, ou seja, você vai fazer a coisa certa. Eu não sei como você se encontra para finalizar, independente da sua situação, meu irmão, minha irmã, pega essa palavra, corre com ela, bota em prática, entrega tudo na mão de Deus, que Ele é e sempre será o especialista em operar milagre. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai encontrar um bom coração, que é o seu, o meu, e eu e você somos prova viva do milagre de Deus na nossa vida. Querido, que bom que você, aleluia, está assistindo essa palavra mudou a minha vida, vai mudar a sua vida, porque eu resolvi, estou decidido, já entreguei tudo na mão dele, porque ele me comprou. Eu fui comprado, eu sou dele, você também é dele. Mas deixa eu falar algo específico agora para você, ainda que não entregou a sua vida para Jesus. Aleluia! Que palavra propícia, que palavra maravilhosa para você, que ainda não fez uma aliança com Jesus. Entrega tudo agora. O tudo que eu estou falando, entrega a sua vida pertence a Ele. Entrega a sua vida na mão de Jesus, que Ele vai fazer o que é necessário, uma transformação, um grande milagre. Aleluia! Venha como você estiver, Jesus vai mudar a sua vida, como mudou a minha, como mudou a vida da minha família. Se você entendeu o que você tem não é pouco, aleluia! Talvez esse pouco para você, meu amigo, minha amiga, aleluia, seja a sua fé. Você acha que é pouco, mas se você entregar na mão de Jesus, Ele faz essa fé multiplicar. Venha para Jesus nesta noite. Receba Ele como seu Salvador. Se você está entendendo essa mensagem, eu creio que sim, porque o Espírito Santo, Ele está trabalhando agora no seu coração para que você se renda
E faça como essa criança, esse rapaz, entregou tudo na mão de Jesus e olha o milagre que aconteceu. Se você entregar a sua vida para Jesus, eu quero te assegurar que vai acontecer um grande milagre na sua família, na sua vizinhança, na sua parentela. Vai ver o que você fez e vai vir para Jesus também. Se você fez isso, ore comigo assim, diga eu o seu nome, diga eu, fulano, recebo Jesus como seu Salvador da minha vida, em o nome de Jesus. Pai, se alguém nesta noite recebeu o Senhor como seu Salvador, o seu nome, Pai, o nome dessa pessoa está sendo escrito no livro da vida. Pai, recebe essa pessoa no nome de Jesus para que aconteça um milagre na vida dela, para que as pessoas possam ver a salvação em o nome de Jesus. Obrigado, fica com Deus, uma boa noite. Amém? Deus abençoe.